Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Olha, a gente tem algumas informações, inclusive da CPI, e também uma tragédia que aconteceu no interior de São Paulo, envolvendo um garoto de 14 anos. Mas vamos às notícias. A nova pesquisa Quaest Consultoria, divulgada nesta quarta-feira, mostra a força de Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. De acordo com a pesquisa, Lula tem 46% contra 29% de Bolsonaro e 12% de Ciro Gomes, isso no primeiro turno. No segundo turno, Lula, de acordo com a pesquisa, venceria todos os adversários. Contra Bolsonaro, Lula venceria de 54% a 33%. Contra Ciro Gomes, Lula venceria de 53% a 23%. Contra Mandetta, Lula venceria de 53% a 14%. E 58% dizem que poderiam votar em Lula. Ele é o único candidato que tem mais aprovação do que rejeição entre todos os outros. Olha, gente, a CPI está ouvindo hoje o tenente-coronel Marcelo Blanco. Vocês lembram que o Marcelo Blanco foi um dos que participou da famosa reunião lá no restaurante, aqui em Brasília, no restaurante Vasto. Restaurante esse que foi palco de um encontro entre Paulo Dominguete, Roberto Dias e o Coronel Blanco. Nesse encontro eles disseram que o Roberto Dias tinha dito que era um encontro casual. Que chegou lá, pô, o cara já estava lá. Na verdade, o tenente-coronel desmentiu o que o Roberto Dias havia dito. Ele disse não, que isso daí já era, ele já sabia que o Roberto Dias estava lá, mas ele negou o pedido de propina. De acordo com Paulo Dominguete, o pedido de propina era $1 por cada dose da vacina Covaxin. Então, novamente, a gente vê aí que a CPI descobre que este coronel Blanco estava negociando sim vacina. Ele é o segundo no comando depois do Pazuello. Roberto Dias, Coronel Blanco, essa turma toda envolvida na compra da Covaxin. Lembrando que ontem, aquele chororô do reverendo que estava representando o governo federal fazendo intermediações, o reverendo Hamilton, chorou, disse que não conhecia ninguém dentro do governo, e todo mundo sabe que ele bateu foto com Flávio Bolsonaro, teve encontro lá com outras lideranças, é o cara que abriu as portas do Ministério da Saúde. Tanto é que era importante, amigo do Bolsonaro, que o Ministério da Saúde respondeu ele em 5 horas. Eles mandaram um e-mail dizendo, ó, nós queremos vender vacina. Em 5 horas já estava tudo agendado, tudo respondido. A Pfizer, que é uma das maiores empresas de vacina do mundo, demorou 3 meses e mais de 80 e-mails para poder ser atendida. Então aí você tira que eles não eram negacionistas, eram negocionistas, estavam negociando a questão da vacina. Se desse propina era prioridade, se não desse, tal. Aí tem mais. Sobre essa questão, o coronel Elcio Franco, um dos braços direito de Pazuello, ele prestou depoimento na Polícia Federal e disse que realmente se reuniu com que a diretora da Precisa, você lembra da Manuela Medrades, aquela que se confundiu com tudo, disse que não sabia, disse que negou o valor negociado. O Roberto Dias disse para a Polícia Federal que eles negociaram o valor de $10, que eles queriam ser competitivos com a Butantan e que esse coronel Elcio Franco, se reuniu sim com o dono da Precisa. Eles mentiram na CPI, dizendo não, jamais nos reunimos. Você viu aquela história do Pazuello que disse que não reunia com empresas, que ele estava no topo, que o Renan Calheiros deveria saber disso? O próprio vídeo desmentiu o Pazuello. O Pazuello fez sim reuniões com empresas e ainda mandava os coronéis, né, os pau-mandados do Pazuello, fazer essas intermediações. Mais uma vez a gente vê que a CPI pega com eles e o próprio Randolfo Rodrigues já tinha dito, a prova é suficiente contra Jair Bolsonaro, que negociava vacina com superfaturamento, negociava vacina para superfaturar. Essa é a verdade. Não é que eles não queriam que as pessoas não tomassem vacina porque eles eram negacionistas, não acreditamos na vacina. Eles queriam vacina que eles pudessem ganhar algum dinheiro. Ora essa, Butantan não dava brecha para roubar, a outra não. Aí o que aconteceu? Covaxin neles, né?
Olha, e sobre a CPI ainda, a CPI está titubeando na questão do general Braga Neto, que era ministro da Casa Civil e agora é o ministro da Defesa. Muito bate-boca sobre a convocação ou não do general Braga Neto. Alguns dizem que levar o Braga Neto lá seria um tiro no pé, porque os generais poderiam ficar com raiva. E vocês sabem que sobre o Braga Neto pesam algumas suspeitas. Primeiro, a suspeita de ele estar supervisionando tudo o que o Pazuello fazia e o que os coronéis faziam lá. E ainda, tem aquela ameaça que ele fez questão de os comandantes do Exército, da Marinha da Aeronáutica, assinarem um documento ameaçando o senador Omar Aziz, presidente da CPI, e aí dizendo também, fazendo aquela ameaça lá com Arthur Lira, de que se não houvesse o voto impresso, não haveria as eleições de 2022. Ou seja, por tudo isso, ainda ontem, uma nova denúncia contra o general Braga Neto, que é o senador Rogério Carvalho, que disse que o Braga Neto teria mandado espioná-lo. E essa espionagem era para fazer com que descobrissem algum ponto fraco no senador para que o governo federal pudesse usar contra ele. Olha que absurdo. Um general, supostamente, manda um coronel espionar, dizendo o que há de podre nele. Então, muita gente da CPI diz assim, nós queremos que o senador ali interrogue o Braga Neto sobre isso. Agora, uma situação que a gente tem que pensar muito. Braga Neto não só precisa ser convocado, como deve ser convocado. Por que esse medo? Primeiro, Braga Neto não está acima da lei. Braga Neto não é um deus. Braga Neto não está acima de qualquer cargo. Não interessa se ele é general, se ele é coronel, se ele é almirante, brigadeiro ou diabo A4. Fez merda, tem que estar lá. Foi suspeito, tem que estar lá. Todos aqueles que são militares e que deixam a ala militar para aí servir o governo federal, estão sujeitos à forma da lei, estão sujeitos a prestar depoimento. Esse negócio de ficar, para não melindrar o exército, que nada, tem que chamá-lo. E se for culpado, que pague, se não for, que seja inocentado. Agora, a CPI ter medo de convocar para melindrar, isso daí dá mais vazão ainda. Isso é medo o quê? Medo da democracia? Tem medo de convocar o Braga Neto por quê? O que ele vai fazer? Vai mandar tanque para rua. Gente, esse milindre não cola. Cada vez que vocês deixam de convocar o Braga Neto, estão dizendo que estão com medo. E isso pega muito mal para a nossa democracia. É preciso que o Braga Neto responda às questões dessas suspeitas que pesam sobre ele. Olha, gente, mais notícias. O comandante da Aeronáutica, que havia dado entrevista em que dizia que o alto comando não ia dar vários avisos e que bastaria um aviso, o Carlos de Almeida Batista Júnior se encontrou, fez um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. E nesse encontro, o comandante disse que o alto comando, o Exército, não vai se aventurar num possível golpe, numa possível confusão do Exército com o governo federal. O que ele garantiu é o seguinte, olha, nós não estamos com essa doidice de golpe, e ainda disse que confia na questão das urnas eleitorais e confirmou isso. Agora, esse povo está sempre assim, fala uma coisa, depois fala outra, diz uma coisa, depois diz outra. É preciso a gente chamar essas pessoas que estão atentando contra a democracia no país. Gente que brinca, um dia vai. Olha, pessoal, o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral pediu ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento de informações que vão contribuir com as investigações que estão pesando contra a chapa Bolsonaro-Mourão. A suspeita de organização e financiamento de milícia digital. A chapa Bolsonaro e Mourão, ela é alvo de 2 investigações no Tribunal Superior Eleitoral por supostas irregularidades no financiamento da campanha e na irregularidade das propagandas eleitorais. Eles estão ali também investigando o abuso de poder econômico e o uso irregular, ilegal da comunicação. O Tribunal Superior Eleitoral votou unanimemente, os ministros votaram uma abertura de inquérito administrativo sobre as palavras de Bolsonaro, acusando as urnas eletrônicas, acusando o sistema eleitoral, colocando aquilo que a gente sabe. Bolsonaro só ganha na fraude.
Bolsonaro só ganha no roubo. É por isso que ele está o tempo todo dizendo esse voto impresso. O que ele quer é ter chance de poder roubar. Com voto eletrônico não dá para roubar, mas com voto impresso, isso dá. Critica Brasil volta às 21h45 com mais informações. Dá esmagada no like, compartilhe o vídeo. Obrigado. Fiquem com Deus.